Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar das composições quantitativas das soluções e para vermos a quantidade das soluções precisamos de ter medidas para essas quantidades. Vamos usar alguns conceitos de concentração mássica. Vamos ver aqui, concentração mássica, vamos representar por Cm e refere-se à massa do soluto por unidade de volume da solução, ou seja, vamos ter uma fórmula deste tipo em que temos massa sobre o volume e virá em gramas por decímetro cúbico. Atenção aqui uma coisa, que é só termos esta fórmula assim, massa sobre o volume, não nos dá a indicação completa. Vamos usar esta fórmula assim, mas é importante saber que em baixo o volume é o volume da solução e a massa é a massa do soluto, que nós queremos calcular a sua concentração. Por exemplo, nós temos aqui umas amostras de águas engarrafadas e de clorito tem 9,3 miligramas. Isto é do soluto e por cada litro de solução. Concentração molar ou apenas concentração. Quando se fala de concentração molar, podemos só chamar de concentração e refere-se à composição quantitativa, mas já expressa em mol. Antes, a concentração mássica é massa, é a massa por volume, e a concentração molar é mols por volume. E então fica assim, em que nós temos novamente a quantidade do soluto que eu tenho numa solução por volume dessa solução. E a unidade usual é mol por decímetro cúbico. Aqui temos um conceito de massa volúmica, já falamos um pouco quando referimos aos gases. Nestes exercícios, às vezes vai ser necessário em alguns enunciados, por isso eu quero alertar para que a massa volúmica é também a relação da massa por volume, mas aqui a massa é a massa da solução sobre o volume da solução. Então é a densidade ou a massa volúmica na sua globalidade, em que tem a massa da mistura, toda a mistura do soluto mais o solvente, e sobre o volume completo. Tenho aqui uma tabela em que podemos ver só comparativamente com a água, algumas substâncias que não são misturas, são algumas substâncias que são menos densas do que a água e outras mais densas que a água. Aqui a unidade está em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Lembrar, mililitro é igual a centímetro cúbico. Percentagem em massa. Percentagem em massa de uma solução vai-se exprimir por massa do soluto sobre a massa da solução, vezes 100. Então aqui temos outra fórmula. Vamos tentar ter sempre... Assim, não gosto de decorar fórmulas, então vamos ver se percentagem massa-massa é massa sobre massa. Claro que nós vamos ter que ter em conta a massa de qualquer coisa sobre a massa total. Então, essa massa de soluto sobre massa de solução. Percentagem é para 100 partes, então é vezes 100. Soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio, NaCl, e é a 0,9%. Isto é massa, e o que é que isto significa? Significa que em 0,9 gramas de NaCl, tenho 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. Ou seja, a unidade que usar também terá de ser a mesma. Aqui esta fórmula não tem unidades que elas vão cortar. Se tiver em quilogramas, terá de estar também em quilogramas de solução. Aqui, quilogramas com quilogramas de solução. Percentagem em volume é muito parecido com a percentagem em massa, só que é em volume. Então será o volume do soluto sobre o volume da solução e como é a percentagem vezes 100. Temos um gráfico circular em que temos a percentagem de nitrogênio, por exemplo, percentagem de nitrogênio no ar. Isto tem volume. O oxigênio é o segundo gás mais abundante e com 21%. Significa que numa amostra, o que é que significa isto de 21%? Significa que numa amostra de 100 litros, 100 decímetros cúbicos de solução,
eu tenho 21 decímetros cúbicos de O2, de oxigênio. Então, novamente, tem de estar no mesmo, na mesma unidade. Outra fórmula que também vamos utilizar é para determinar as partes por milhão. Quando nós temos uma quantidade muito pequena e para 1 milhão, então podemos usar esta unidade para não ficar assim muito desproporcional. Vamos ter, então, ppms é a massa de soluto sobre massa da solução. Muito parecido com a percentagem massa-massa, porque nós estamos aqui a relacionar massa-massa, mas já não é por percentagem, não é por 100, mas por milhão. E por isso, em vez de pormos por 100, como na percentagem, vamos colocar 10 elevado a 6, que representa 1 milhão. E aqui tenho um gráfico em ppms, e tenho aqui o exemplo para a quantidade de dióxido de carbono. Temos ppms. O que é que significa ppms? São 400 partes por milhão de partes de ar da atmosfera. Se eu colocar isto em massa, seria 400 miligramas de dióxido de carbono por 1 milhão de miligramas de água. Agora, 1 milhão de miligramas corresponde a 1 quilograma. E vamos relembrar aqui os submúltiplos: 1 quilograma, grama e miligrama. Quando eu quero passar de quilograma para grama, vamos multiplicar por 10 elevado a 3, ou mais 3, e de grama para miligrama, 10 elevado a mais 3. Como esta diferença é de 10 elevado a 6, nós podemos também representar muitas vezes a unidade ppms com, com esta diferença de 10 elevado a 6 na unidade. Ou seja, 400 ppms corresponde a 400 miligramas por cada quilograma de ar, ou seja, por 1 milhão de miligramas. Então, podemos pôr por cada quilograma de ar. Pode também ser para microgramas, em que é 10 elevado a 3. Por exemplo, podemos dizer 400 microgramas de CO2 em 1 grama de ar. Porque isto aqui, micrograma, é 10 elevado a menos 6. Também podemos quantificar uma solução em partes por milhão por volume, ppmv, e o outro nós tínhamos ppm é só para massa, e este ppmv nós temos a relação do volume do soluto por volume da solução, e como é por milhão, então pomos 10 elevado a 6, se fosse por percentagem era 10 elevado a 2. Então o que é que isto significa? Eu tenho em 400 ppms, ppmsv, é 400 partes por 1 milhão de partes. Então eu posso ter aqui em microlitros, por exemplo, e comparar com 400 microlitros com 1 milhão de microlitros. 1 milhão de microlitros aqui será mililitros, e a vírgula aqui será litros. Então corresponde a 400 microlitros em 1 litro de ar. Posso também mudar para outra unidade, por exemplo, 400 mililitros ou centímetros cúbicos para 1 metro cúbico ou 1000 litros de ar. Okay? Lembrar, isto é mililitros e aqui é 1000 decímetros cúbicos. Tem a ver com as conversões dos volumes. Bem, tenho um formulário. Este formulário é enorme. Nós temos que essencialmente perceber como é que, através do nome, do conceito que eu quero saber, chegar à fórmula. E então aqui nós temos a concentração, ou a concentração molar, é mol por volume. Será a unidade de mol por decímetro cúbico. Concentração mássica é a massa sobre o volume. Também tem, aqui não está a fórmula da massa volúmica, é a massa de solução sobre o volume de solução. Percentagem massa-massa é massa de soluto sobre massa de solução. Percentagem em volume-volume é volume de soluto sobre volume de solução. Fração molar, aqui já é um conceito que é dado na primeira unidade desse ano, mas tenho cá a fórmula para relembrar. É o N do soluto sobre o N total, o N da solução.
Partes por milhão é massa de soluto por massa de solução e partes por milhão em volume. Será em volume, volume de soluto por volume da solução. Ficam aqui algumas fórmulas de conversões rápidas. ppm volume igual a percentagem volume vezes 10 elevado a 4. ppm igual a percentagem massa vezes 10 elevado a 4. Lembrar, aqui já está vezes 10 elevado a 2. Percentagem volume é igual à fração molar vezes 100. Vai dar mol do soluto por mol da solução. E aqui percentagem massa poderia, que não é muito usual nesta parte, mas era usar a fração mássica, em que é massa de soluto sobre massa de solução. Se for necessário, ficam também com este conceito. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Ficam com mais alguns vídeos aqui ao lado para continuarem a estudar e já sabem, até já, estamos juntos.